A pesquisa anual Datafolha Top of Mind apontou o Beach Park como o parque turístico mais lembrado do Ceará. É uma marca muito forte, é a principal âncora turística privada do estado. E o Beach Park tem novos projetos. Eles planejam um novo parque e também mais hotéis. E ainda, estão numa parceria para tocar a operação de 2 pias na beira-mar de Fortaleza. O Beach Park é o tema do nosso programa de hoje. O mercado do turismo diz: o Beach Park é responsável por pelo menos um dia a mais do turista no Ceará. As atrações são os brinquedos, são também as atrações naturais, à beira da praia. Poucos parques no mundo têm a possibilidade de estar tão perto do mar. E o Beach Park é comandado no Ceará há cerca de 2 décadas pelo CEO Murilo Pascoal. Murilo é de São Paulo e toca a operação do Beach Park desde então. Para além do parque aquático, o Beach Park também agora trabalha uma nova agenda, uma agenda no litoral de Fortaleza. 2 pias que foram concedidos pela Prefeitura para a operação turística. O Beach Park planeja, por exemplo, um museu na beira-mar de Fortaleza, num desses pias. É com Murilo Pascoal que a gente conversa hoje no programa do Anuário. Murilo, o Beach Park é uma referência em parque aquático, não só no Ceará, é uma âncora, eu acho que nacional, em termos de parque aquático. Esse resultado da pesquisa Anuário Datafolha, Top of Mind, ratifica esse senso comum, empírico, dessa força da marca de vocês. A que você atribui esse desempenho, portanto, a despeito do recall natural que a gente percebe? Acho que, José, isso aí é o reflexo do trabalho que é feito ao longo desses anos todos, né? Tanto do lado da qualidade do serviço que a gente oferece para o cliente, sempre tendo atividades novas, sempre tendo atrações novas. A gente pode falar um pouquinho sobre isso. E da parte da publicidade, da divulgação, que a gente também sempre foi muito agressivo, vamos dizer assim, ou investimos muito sempre na publicidade, tanto aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, quanto nacionalmente. Então, esse resultado da pesquisa, eu acho que é reflexo disso. E também a gente vê esse resultado também do ponto de vista nacional, a gente também vê essa relevância da nossa marca no ambiente nacional do setor de parques. O Beach Park, nos seus primórdios, ele era percebido como um produto para turistas, não como um produto para cearenses. Como é que vocês trabalham esses 2 públicos? Como é que a comunicação muda para lá e para cá? A gente tem trabalhado bastante recentemente, inclusive, com os 2 públicos. Essa percepção, eu acho que está sendo um pouco mudada, né? A gente tem feito uma série de produtos especiais para o residente cearense, né? A gente fez uma agora em maio, junho, foi um sucesso, que a gente fez uma campanha com um preço de ingresso especial, com um bom desconto, incluímos um pacote de alimentação junto. Trouxemos o Natanzinho, aquele cantor, para ser o garoto propaganda. Foi um sucesso, vendemos muito mais ingresso do que a gente imaginava. E essa relação a gente percebe também na mídia, nas redes sociais, as pessoas, os cearenses falando isso, né? Então a gente percebe que com o aumento dessas campanhas, essa relação com o residente, com o cearense aumentou, foi muito legal. E a gente conseguiu fazer isso porque no pós-pandemia mudou o nosso sistema de venda e a gente consegue ter uma relação melhor, um funcionamento melhor do nosso sistema de venda online. Então a gente teve um incremento na qualidade da nossa operação online para poder fazer esse tipo de promoção. Então acho que isso aí tem ajudado bastante essa relação com o cliente aqui de Fortaleza, do Ceará. Quando a gente fala em turista como cliente, como público daqui, claro que vem à cabeça o conceito de alta estação e baixa estação. Sim. A gente ainda tem alta estação e baixa estação. Sim. E naturalmente eu imagino que a estratégia seja ocupar o que seria a baixa com o público local. E na alta? Exatamente isso. A gente tem alta estação e baixa estação, que são muito puxadas pelos períodos de férias, evidentemente, né? Na alta estação a gente recebe mais turistas, naturalmente. Mas a gente tem, mesmo na alta, a gente tem feito também campanhas para o residente em alguns momentos da alta. É possível fazer? Nós fazemos, né? Em janeiro a gente fez, agora em julho a gente fez. Então a gente faz um planejamento dos momentos que são
mais adequados para fazer, e aí a gente tem feito, sim, também para o residente na alta, também. Né? Tá. Eu soube que vocês tiveram uma avaliação positiva no TripAdvisor. Sim, O TripAdvisor sim. é votação direta, Isso. é alguém que veio, comentou Isso. e emitiu um conceito. Como é que foi essa avaliação? A gente fica muito feliz, né? Muito orgulhoso. A gente ficou em segundo lugar nos parques aquáticos na relação mundial do TripAdvisor. O primeiro parque é um parque da Espanha, chama Siam Parque, e a gente ficou o segundo melhor avaliado. Tenerife, né? Em Tenerife. Então, assim, é uma felicidade muito grande, porque você está contando todos os parques Então, aquáticos. deixa eu fazer uma conta. Se primeiro foi o espanhol, o segundo foram vocês e a Disney. Pois é, a Disney ficou abaixo do nosso. Vocês ganharam da Disney, foi isso? A gente ganhou dos parques aquáticos da Disney. Qual o parâmetro para definir esse ranqueamento, Murilo? É uma lógica do TripAdvisor, que eles têm lá a quantidade de comentários dos clientes e quantidade de comentários positivos, e tem um rankingzinho, um algoritmo, como tudo hoje em dia é algoritmo, tem o algoritmo deles lá que eles fazem esse ranqueamento através disso. Tá, e aí eu pergunto a você do ponto de vista do posicionamento, o que é que vocês discutem hoje de posicionamento do Beach Park, como sendo um produto que historicamente se diz que é uma âncora do turismo do Ceará e uma âncora privada, né? Uhum. Como se vocês, inclusive já ouvi muito isso, você pode me confirmar, vocês seriam responsáveis pelo turista ficar um dia a mais no Ceará. Vocês trabalham com essa referência ainda? Essa questão da âncora também acho que é uma coisa que foi crescendo com o crescimento da empresa, o crescimento do parque, das atrações, da praia, da Vila Azul do Mar, dos hotéis, né? Tudo isso foi transformando a gente nessa referência, né? A gente faz algumas pesquisas, a gente faz pesquisa no aeroporto para saber o motivo da viagem das pessoas, né? E a última pesquisa deu que em torno de 40% das pessoas diziam que o motivo da viagem deles para férias em Fortaleza era o Beach Park. Então, isso também é uma medida disso que você está falando, dessa sensação que a gente mesmo tinha, muita gente fala. Então, a gente resolveu medir isso através de pesquisa, a gente tem feito, então é em torno disso, né? E isso daí é muito importante, por isso a gente vem sempre investindo, sempre fazendo novidades. Temos vários planos aí, a gente estava comentando, de projetos e novidades aí para continuar nesse movimento. Também historicamente, eu não tenho números, mas eu lembro que os grandes emissores de turistas para o Ceará eram São Paulo e Isso. interior de São Paulo. Isso não mudou? Não mudou, continua, são os primeiros. A única coisa que mudou talvez um pouquinho é que o interior ficou tão relevante quanto a capital, né? O interior de São Paulo sempre muito pujante, e com o aeroporto de Campinas também isso ajudou, né? Então é isso. Viracopos ficou um hub, né? Principalmente da Azul, né? E então é muito forte. A gente tem também Brasília como uma origem de clientes bem importante. O pessoal do Norte também vem muito, né? De Belém, de Manaus. E o Nordeste também, como de uma forma geral, é relevante. A gente também trabalha bastante o público nordestino. Quando você fala que as famílias, eu imagino que o público seja familiar sobretudo, né? Sim. Quem é o motivador da escolha do Beach Park? É a criança? São os filhos pequenos? É um público mais maduro que gosta de se divertir porque tem um playground, por assim dizer? Quem é o determinante na decisão? O público é a família, nosso público é 100% família, com crianças. Então, se você for em algum hotel nosso, no parque, você vai ver esse público lá abundantemente. Dificilmente vai ter um casal sem filhos. No parque pode até você tem, né? No parque, na praia, mas nos hotéis, muito, muito raro. Você vai ver pessoas solteiras se for um evento, por exemplo. Tá. Né? Mas, assim, numa maneira geral, alta temporada, você vai ver sempre famílias com crianças. E aí o motivador da viagem é a criança, né? E a gente também ouve bastante de pessoas dizendo: eu vim porque meu filho pediu. Eu já levei meu filho na Disney, mas ele prefere vir aqui. Então, são comentários que a gente ouve de muitas pessoas e que também deixam a gente feliz. Quer dizer, alguma coisa a gente está fazendo direito nesse negócio, né? Antigamente você podia fazer campanha direcionada para criança, podia ser compre batom, por exemplo, não pode mais. Então como é que vocês comunicam, como é que você pode trabalhar a comunicação com essas famílias sem falar com as crianças? Como é que vocês vendem isso? Você não pode falar diretamente com a criança, mas existem os canais que a gente tem publicidade, a gente tem a publicidade online, que a gente fala muito com os pais também, né? E a gente continua com a televisão de uma forma geral, com o YouTube também e muito mídia digital também. Então,
todos esses aí. No público local, vocês tinham um programa, um projeto, enfim, que trabalhavam as escolas, né? Vocês trabalhavam ida de grupos, de estudantes, enfim. Com aquele programa, vocês conseguiam levar um público, por exemplo, classe C, vocês conseguiam ampliar o escopo do público do Beach Park, vocês conseguiam isso? Ainda há? Como é que é aquilo? A gente reduziu um pouco aquilo e a gente fez um pouco dessa mudança que eu falei no início, das promoções, né? A gente sentiu que a promoção funciona melhor, porque no programa das escolas, às vezes tinha uma pressão grande para vir a família junto com a escola, e aí deturpava um pouquinho o modelo, sabe? Porque era negócio para a escola, para a criança com os professores e uma outra pessoa que vai acompanhar. E aí tinha uma pressão muito grande para vir os pais e tal, e virava muito mais um programa da família do que um programa da escola. E aí a gente transformou isso nesse projeto das promoções de residentes que a gente tem feito, né? E aí sim já tá pensado, estruturado para isso. E esse exemplo que eu dei com o lanche foi um exemplo que funcionou muito bem. Então a gente achou uma forma diferente de conversar com esse público. As bandeiras dos hotéis são determinantes para muitos públicos, especialmente para o turista internacional. Americano quer ir para o hotel americano, você me corrija. E o público brasileiro mesmo, quando vai escolher um hotel, ele quer ter uma referência. Se for uma grande cadeia, se for uma grande rede, ele tem uma referência. Quantos hotéis hoje tem um Beach Park? E eu pergunto, o nome Beach Park, a marca Beach Park, tem o peso de uma bandeira para gerar essa confiança em quem procura? Vocês trabalham dessa forma? A gente tem 4 hotéis, né? 4 hotéis suítes, o Aqua, o Oceania e o Wellness. O Oceania é arrendado? É arrendado. Já tem um tempo já, né? Já estamos indo para 12 anos. Renovaram? Renovamos o contrato do arrendamento. Quanto tempo mais 10 anos. Tá. Né? Então, acho que é uma parceria muito boa, o proprietário é uma pessoa muito, muito bacana, ele se entende bem. Então, fizemos mais 10 e, pelo jeito, vai longe a parceria. Então, a marca Beach Park eu acredito que tenha o peso como se fosse uma bandeira nacional, e também o fato de você estar junto do parque, você estar nessa proximidade, né? Estar contigo ali, de você sai, anda um pouquinho ou pega um transporte rapidinho. Então, essa proximidade tem um valor muito grande. E é uma realidade não só nossa, mas de qualquer parque que tenha hotel e que tenha um hotel próximo, tem essa mesma lógica, funciona da mesma maneira. Então, eu acho que isso aí, de certa forma, compensa um pouco não ter uma bandeira internacional ou nacional nos nossos hotéis. E o nível de serviço, isso a gente pode garantir que é num padrão internacional nos nossos hotéis. Se você for à Praia do Forte, na Bahia, você vai encontrar resorts, estão lá, e o desenho é feito para você não sair do resort. Você vai ficar lá, você tem as âncoras de entretenimento. Você, por acaso, pode sair para a área da cidade. A lógica do Beach Park seria essa? Seria levar o turista para lá e ele não ter razões para vir a Fortaleza? Assim, é um pouquinho diferente, né? Porque lá você tem um hotel que o cliente tem essa lógica para o cliente ficar lá no hotel deles o tempo todo, no resort, no hotel, o tempo todo. Nos nossos hotéis, a gente tem várias amenidades que ele pode ficar o dia todo, mas se ele sair um pouquinho a pé mesmo, ele tem um restaurante da praia, ele tem o parque aquático, né, o aquapark, e a gente quer e está trabalhando nisso, acho que a gente vai falar sobre isso, de ter outras atividades, outras atrações que o cliente possa ter outras experiências quando vem para cá. Né? Que quando ele tem mais experiências, a visita dele ao destino fica mais completa, fica mais bacana, e isso atrai mais gente e faz com que as pessoas fiquem por mais tempo. Então, a nossa lógica não é essa lógica de fechar o cara lá dentro, é um pouco diferente. No anuário a gente fala informalmente, quando a gente vai criar um capítulo novo, conteúdo novo, a gente sempre cita o Beach Park internamente. Tem que ter brinquedo novo, senão vai ficar uma coisa apenas de atualização. Então, a minha provocação é nesse sentido, né? O que é determinante para alguém retornar ao Beach Park? Ele volta para ter o mesmo prazer que teve no ano passado, com sol, com praia, com os brinquedos, ou há como provocá-lo em novas atrações com o que você tem lá? A gente tem, o Parque Aquático tem uma característica que eu acho muito legal, que cada vez que você vai, a experiência é diferente. Por quê? Porque você vai estar com pessoas diferentes, momentos diferentes, né? Você vai eu gosto muito de brinquedos que você vai com 2 ou 3 pessoas.
quando eu gosto muito de ir com a minha família, por exemplo, então se eu vou numa atração que é uma boia de 4 pessoas, com as minhas filhas e a minha esposa, cada descida, cada vez é legal e é diferente. Então, isso não cansa, não é repetitivo, não cansa, né? Mas, ao mesmo tempo, você ter uma atração nova é muito forte para trazer mais gente, né? Então, a gente sempre tem que ter brinquedo novo. Com qual periodicidade, Murilo? O nosso ideal, assim, a cada 2 a 3 anos ter alguma coisa nova. Então a gente teve o Turbo Music, que foi agora em dezembro. Era com a Loki, isso? Isso, dezembro de 21, que foi uma inovação super legal que a gente fez, né? São 3 pistas, 3 toboáguas, que tem iluminação dentro, então você desce com as luzes, né? Cada um dos 3 tem luzes diferentes, efeitos diferentes. Foi o primeiro nosso aqui, o primeiro do Brasil. E a gente, quando foi planejar, a gente viu aquelas luzes ali, a gente falou, pô, se tem luz assim, lembra de uma discoteca, de uma balada, enfim, o nome que você queira dar, então tem que ter música, né? Uhum. Então, pô, tem que ter música, aí quebramos a cabeça, fizemos uns testes lá e vimos que dava para ter música dentro do toboágua. E aí, pô, como a gente tem essa veia marqueteira forte, né? Pô, como é que a gente pode fazer isso ser algo ainda mais atrativo, música e tal? Um DJ, aí pensamos no Alok, falamos com ele achou legal a ideia, e aí fizemos uma parceria, ele desenvolveu a playlist para as descidas, a gente lançou e foi um sucesso, né? E é aquele sucesso que o nome do brinquedo é Turbo Music, mas se você anda pelo parque, você só vê as pessoas falando, vamos lá no brinquedo do Alok, vamos no brinquedo do Alok. Então o nome do brinquedo virou brinquedo do Alok. Então isso foi 2021. Tobolok, vai. Tobolok, Então foi muito legal. Tá. A propósito disso, você falou aí, olha, a gente quebrou cabeça, pensou como é que podia juntar a música a uma atmosfera de luz, né? Uhum. Vocês fazem benchmark onde no mundo? Ou em que medida vocês são, não vou chamar de piloto, que parece um teste, mas em que medida vocês são benchmark para o mercado de parque aquático? Assim, a gente faz benchmark onde a gente vai. Eu tiro férias, eu vou em parque, né? Tá certo que é um negócio legal, mas as pessoas, pô, mas você vai no parque? Vou, porque eu tirei férias agora, eu fui com a minha família, fui visitar parques, né? Então é o tempo todo, você fazendo benchmark visitando, no Brasil e no exterior, indo em feiras, então a gente vai em feiras, tem uma feira que é tradicional, que a gente vai todo ano, e lá você vê palestras, você vê apresentações do que está acontecendo no mundo, e você vê os fornecedores, então você vê o que tem de top acontecendo em todo canto, né? Então, e publicações, revistas, sites, então a gente está sempre pesquisando, sempre lendo e atento com o que está acontecendo no mundo em termos de novidades aí. E aí quando a gente vê isso, a gente já busca como é que a gente traz isso para cá. Cabe no nosso negócio? Não cabe. Esse é o nosso dia a dia. Não é produto de prateleira, eu imagino, parque aquático, né? Você tem ali um conceito e, naturalmente, quando você compra a solução, ele é pensado, desenhado para aquele parque. Toda atração, por mais que ela tenha um modelo, ela é desenhada especificamente para o parque onde ela vai ficar, porque depende muito do terreno, a altura, o espaço que você tem, uma série de variáveis que vão compor isso, aí o fabricante vai desenhar aquela atração de acordo com a sua realidade. Tá. São muitos fabricantes no mundo, são poucos, vocês trabalham com vários, com um só, qual é a relação com o fornecedor? Tem vários, tem crescido, a indústria de uma forma geral tem crescido bastante, houve fases de crescimento, né? A mais recente é na China e no Oriente Médio, né, que tem tido muito investimento, Dubai. A China até nisso também está fortemente. Na China, fortíssimo. Então isso fez com que os fornecedores crescessem também, então cresceu o número de fornecedores, nós trabalhamos com vários fornecedores, tem fornecedores no Brasil também começando a se desenvolver, o que é ótimo. E aí é uma indústria em desenvolvimento no mundo inteiro e começou também no Brasil pegar um ritmo mais forte. Ok, o Beach Park tem o seu conceito, tem os seus brinquedos, tem os seus serviços, tem os seus hotéis e ele está no Ceará. Quem puxa quem nesse combo, né? Considerando que você tem pelo mundo, certamente, parques com a mesma tecnologia, talvez com o mesmo padrão de serviço, enfim.
em que medida o Ceará é determinante na decisão de destino de um turista ou do Brasil, ou... Eu vou dizer Brasil porque imagino que o grande público seja brasileiro, né? 95% é brasileiro. Tá, então o que é determinante para ele? No Brasil, vocês têm parques que concorrem numa proposta semelhante? Enfim, qual o peso do Ceará nisso? Assim, Josélio, em termos de concorrência, o que a gente sempre olha são destinos, né? Não é especificamente parque, mas qual o tempo que a família vai gastar em algum destino. Uma família pode vir para cá, porque o Beach Park é legal, porque ela gosta e tal, mas ela pode também ir para o Chile esquiar. Tá. Ou pode ir para Bahia, para um outro Ela põe na mesa essas possibilidades de diversão, é Exatamente. isso? Tá. Então não é só, eu não estou concorrendo somente com os outros parques aquáticos. Estou concorrendo pelo tempo daquela família e por onde ela vai, Tá. né, pela escolha dela, para onde ela vai. Então, nesse sentido, a competição é mais ampla, né? E estar no Ceará tem alguns pontos que são muito bons, principalmente com relação ao clima, né? Tá. Nosso clima ajuda muito, é fantástico. Eu estou aqui há 20 anos, né? Mas eu trabalhei em São Paulo numa área em que de vez em quando chovia e esfriava, e aí era muito mais difícil. Então o clima aqui é fantástico para a nossa atividade, né? E a nossa localização também é muito boa, porque a gente está na beira da praia. E isso, pouquíssimos parques aquáticos no mundo têm a localização que a gente tem. Pouquíssimos. Pouquíssimos, assim, pouquíssimos mesmo. Tá. Com a localização e o formato que é o nosso, que você pode sair, tomar um banho de mar e voltar. Não é só que você é na beira da praia, é você quase dentro do mar. Tá. Então, essa componente deixa a gente também muito mais forte, muito mais interessante, né? O cara pode sair, almoçar ali na praia, tomar um banho de mar e voltar. Então, isso funciona muito bem, né, para a gente, essa localização. E o fato de estar do lado de Fortaleza é mais um fator positivo, porque a pessoa pode vir para cá, mas tem Fortaleza, tem todos as possibilidades que Fortaleza oferece. O serviço, restaurantes. Exatamente. Enfim, tá. Pode ficar hospedado em Fortaleza e ir para o Beach Park e tal. Então, acho que essa composição aí ajuda muito a gente na venda do destino, né? Então, e quanto mais a gente tiver atividades para serem feitas, sejam nossas, ou sejam da cidade, em Fortaleza, no Beach Park ou no entorno, mais forte vai ser a atratividade que o turismo e que o turista vai sentir para vir para cá. Quantos leitos você tem de hotel lá no entorno, dentro do Beach Park, como parte do Beach Park? A gente conta em apartamento, né? Porque a gente tem apartamento de 2 quartos, então na minha cabeça é sempre apartamento. Então a gente tem cerca de 550 apartamentos hoteleiros nesses 4 empreendimentos. Tá. Em 2018, vocês fizeram um grande anúncio de um grande projeto de expansão, sim. Né, por entorno, sim. E na época a ideia era captar investidor para isso. Sim. De lá para cá eu queria saber o que é que mudou e o que é que daquele projeto de 18 vocês têm hoje na agenda. Aquele projeto previa um hotel novo, né, em 2 fases com 500 apartamentos. Então, eu estou te falando que a gente tem 550 hoje, só nesse aí são mais 500 apartamentos em 2 fases. E um parque, né? Então, é um terreno... Mais um parque? Mais um parque. Semelhante ao atual? Aquático, mas o atual, o grande atrativo dele é a adrenalina, né? Então, todas aquelas atrações buscam muito adrenalina. Esse vai ser um parque contemplativo, mais envolvido com a natureza, onde você vai poder nadar com os peixes. A atração serão rios de água doce com peixes, que você pode interagir, nadar com os peixes e tal. E uma baía de água salgada também, que você pode nadar com os peixes e tal. Então, esse parque e esse hotel são conectados, são juntos. Então, da agenda de investimento hoje, você destacaria para lá esse parque e mais um hotel, seria isso? Esse projeto que foi lançado em 2018, a gente está fazendo o processo de licenciamento, o processo é um processo longo, mas daquela data até hoje a gente já avançou bastante, então estamos na fase final aí do processo de licenciamento, seguindo todo o procedimento direitinho, para, assim que for possível, iniciar as obras e fazer esse empreendimento. Mas a gente, fora isso, tem vários outros projetos e outras coisas, novas atrações, tem uma série de coisas que a gente tem feito e está inaugurando agora.
O que você pode adiantar do que vai ser inaugurado agora? A gente está aqui em metade de setembro, mais ou menos, meados de setembro. O que é que está na agenda no curtíssimo prazo? Então, no curtíssimo prazo, ainda dentro desse ano, a gente tem uma sala de eventos nova dentro do Beach Park, que vai ser uma sala assim... A gente é sempre suspeito para falar, mas eu acho que também vai ser difícil de bater em termos de beleza de quem está dentro da sala. Vai ser uma sala olhando para o coqueiral, para a praia e para o mar. Né? Estava lá, antes de vir aqui, eu estava vendo lá. Então, vai ser uma sala para cerca de 400 pessoas, todo envidraçado, e você olhando para fora. Quando tiver o evento, você pode fechar e tal. Então, a gente vai ter essa sala de eventos. Se não dá uma dispersada, né? Se não dá uma dispersada, não fica olhando para fora. Enfim, aí cada um que fizer o evento decide como quer. Vai fazer. Então, a gente pode fazer eventos corporativos, pode fazer casamentos, festas de 15 anos, enfim. E é ali naquele ambiente da Vila Azul do Mar. Né? Então, além da festa propriamente dita, se quiser pode depois usar a estrutura também da vila, restaurantes, pizzaria. Então isso daí é inaugurado esse ano. E também uma atração nova, que é a Volta da Moreia, uma atração nova dentro do parque. A gente falou que o Tobo Alok, né, o Tobo Music do Alok, foi inaugurado em 21, agora em 23, então a gente inaugura uma nova, que é a Volta da Moreia. Não sei se você lembra, tinha uma que era a Moreia Negra. Isso. Né? E era uma atração relativamente pequena e foi interessante, porque quando a gente tirou ela para colocar outra, teve um buchicho na internet das pessoas. Ah, tirou, pô, não adorava, aquela coisa, um certo saudosismo que até a gente ficou surpreso. Porque a gente já tinha tirado outras atrações, não tinha... É comum trocar atração, ó, tira essa, põe essa. É comum. É comum. A gente já tinha... Na entrada do parque tinha uma torre lá, não sei se você lembra, que lá tinha 5 atrações diferentes. As najas, sarcófago e tal. E aí chegou a hora delas se aposentarem, né? A gente tirou, mas não teve esse buchicho todo. E elas eram bem maiores, então a gente ficou com isso na cabeça. E agora a gente está na mesma torre onde ela era, a gente está fazendo a volta da Moreia. Você falou em licenciamento e você lida com o impacto ambiental. Todo mundo gera impacto ambiental. A questão é como mitigar o impacto e como se adequar a uma agenda ambiental que não seja só publicitária, né? Estamos falando de indicador de ESG, por exemplo. Como é que o Beach Park trabalha hoje? Como é que vocês tocam essa política? Josélio, a gente tem uma área de sustentabilidade. Antes de ter essa sigla ESG e ESG, a gente já tinha a gerente de sustentabilidade, a gente já trabalhava com isso, então eu fico muito confortável para falar sobre o assunto. A gente tem a ISO 14000, que é a certificação de meio ambiente, que você segue todas as regras, todas as leis de meio ambiente. Então, a gente já tem essa certificação há quase 10 anos. Então, isso deixa a gente muito feliz. E aí, a gente vem fazendo várias ações nesse sentido, né? E, recentemente, a gente recebeu o certificado do lixo zero. Então, isso quer dizer que todo o nosso lixo é reciclado, então a gente não gera lixo. A gente também tem o carbono neutro, né? Que a gente zera a emissão de carbono. A gente assinou recentemente o Pacto da ONU, Pacto Global da ONU. Enfim, tem várias atividades, várias ações aí que a gente tem feito nesse sentido. Limpeza de praia, a gente já fez já perdi a conta da quantidade de limpeza, de ações de limpeza de praia, e não só a praia, assim, a nossa ali da frente. A gente faz as ações, a gente envolve a comunidade para fazer da praia toda, do Pôr das Dunas todos, desde lá da Foz do Rio Pacuti até mais para frente. Então, a gente faz várias ações nesse sentido. Que mais? A gente tem um programa com as tartarugas. A gente faz um programa... É ponto de desova ali? É ponto de desova, Tem muitos ovos de tartaruga. Então, a gente protege quando tem a desova. Não tem nenhum brinquedo com o nome de tartaruga ainda, né? Não, ainda de repente é uma ideia. Mas não tem. Então, a gente treina os nossos funcionários para, quando tiver a desova, ninguém pegar um, né? E também proteger e também, como a gente tem muita gente ali no entorno, não deixar que as pessoas... Às vezes as pessoas na inocência quer mexer, ai que bonitinho, não sei o quê. E atrapalha o curso natural, que é elas eclodirem os ovos e elas irem para o mar. Os predadores muitos já vão consumir alguns dos filhotes, né? Aliás, aquela área, o Beach Park começou como âncora de um grande projeto imobiliário nos anos 80, o Sr. João Gentil. Isso. O Cid Moreira fazia o off, dizia o bairro nobre da próxima década. Nos anos 80 eu lembro disso. Ali tem um processo acelerado de novos condomínios, novos equipamentos no entorno. Isso gera um adensamento que certamente
diz respeito a vocês, esse trabalho não pode ficar cingido ao Beach Park, eu imagino, né? Para concluir, Murilo, vocês têm um projeto que foi vencer uma concorrência para operar os espigões em Fortaleza, junto com um grupo parceiro. Queria que você resumisse como é que vai ser essa operação. Tá. São dois espigões que a gente está chamando de pier, né? A gente achou interessante esse nome, e a gente está chamando de pier do Ideal, que é um ali em frente ao Clube Ideal, e o outro em frente ao Clube Náutico. Então, com o nosso parceiro, que é o Grupo Social Clube, que é um grupo dono de restaurantes aqui em Fortaleza, Santa Grelha, Riori, restaurantes de ótimo padrão. Aí a gente formou um consórcio, um conjunto, então eles vão desenvolver o pier ali em frente ao Ideal, o pier Ideal. Ali Rui Barbosa, mais ou menos. Isso. Ali numa pegada mais gastronômica, né, na parte mais desenvolvendo restaurantes como principais atrações. Claro que vai ter outras, mas como principal atração é a parte de restaurantes. E o Beach Park vai desenvolver o pier ali da Desembargador Moreira, em frente ao Náutico, o pier do Náutico, com uma pegada mais de entretenimento, né? Traduzindo, rapidamente que o nosso tempo está acabando, entretenimento não vai ter escorregador, não vai ter mini toboágua ali. Não. O que é que vocês vão fazer? A gente vai fazer, assim, a principal atração é um museu do fundo do mar, né? Um museu de peças, de itens do fundo do mar, contando a história e a relação do fundo do mar com Fortaleza e com a gente, com quem mora e tal, e explorando um pouco disso do fundo do mar. O acesso ao pier, como já está definido em contrato, é aberto, o museu será uma operação com ingresso. Isso, mas o pier continua o acesso gratuito, da mesma forma que é hoje, todo mundo pode entrar, sair, ver pôr do sol, nada disso muda. Algumas pessoas ainda não entenderam, mas acho que com o tempo isso vai ficar bem claro para todo mundo, né? A gente vai qualificar, ter outras operações ali também, tanto de entretenimento quanto de alimentação. Murilo, muito obrigado então, desejo boa sorte, parabéns então pela vitória na pesquisa. Obrigado, José. Muito obrigado. E chegamos ao final do programa de hoje. O programa do Anuário do Ceará é uma versão online, televisiva, do Anuário do Ceará que você acessa no livro. O livro tem 680 páginas, 14 capítulos, muito conteúdo para você. Você pode seguir o Anuário também nas redes sociais, no Instagram, Anuário do Ceará, no Twitter ou no X, como você queira, Anuário do CE ou Anuário Doce. Você pode rever esse programa e ver toda a série no YouTube da Fundação Demócrito Rocha e pode ouvir no formato podcast na sua plataforma preferida. Até o próximo programa. Tchau, tchau.